Bom, e assim, além disso tudo, Mauro César Pereira, eu não sei, eu acho que já está fechado. Por sinal, né, tem aí repórter, que eu não vou falar nome para dar uma visibilidade que não tem, reclamando que não deu crédito, que deu a notícia errada. Então vamos lá, crédito foi dado, demos o crédito para o UOL. Tá? Demos o crédito para o UOL. Eu sou obrigado a dar o crédito para o veículo. Então o nome, já que reclamou tanto, claro que a gente não vai falar porque está querendo ganhar uma visibilidade que não tem. E eu falo na lata, inclusive. Demos a notícia errada, então corrigimos, porque entendemos errado. É 37 milhões de reais pelo Igor Coronado, tá? Com as luvas já. Ou seja, o geral que o Corinthians vai gastar com o Igor Coronado seria de 37 milhões de reais, envolvendo ali um salário de cerca de 1,5 milhão de reais. Não 37, mas 17. Mais as luvas, Não 1,5 milhão de salário, mais as luvas. Só 37, de 37, né? Caro pra danar, não vale. Muito caro. Era absurdamente caro, agora tá muito caro. É caro, né? Era um absurdo, continua sendo um absurdo. Economizaram 17 milhões, mas continua sendo um absurdo. Um jogador que tá livre no mercado, um jogador que não tem concorrente, não tem ninguém querendo. É um absurdo. Isso aí, lembra o que o São Paulo fez com o Nicão quando gastou 20 milhões para trazer o Nicão. Não tinha competição, o cara estava livre no mercado. Como é que você dá 20? Não, e é 1,5 milhão de salário para um jogador de 31 anos que não tem um histórico no Brasil. Nada. Eu não sei, Mauro, você acompanhou a carreira dele? O Bruno falou que ele é um bom jogador. Ele jogou na Itália, jogou em Malta. Pequenos, aí ele passou depois lá pelo Al-Sarjah e está já há um bom tempo no Al-Ittihad. Ele está lá no Oriente Médio já há alguns anos. Esse é o tipo de jogador da rede social. Por quê? Alguém captura um vídeo com os melhores momentos do jogador. Não estou dizendo que ele é mau jogador, não. Ele pode ser um bom jogador. Eu conheço? Não conheço. Não conheço profundamente, não conheço. Vi lances e tudo, não conheço. Eu acho que a maioria das pessoas que está falando não conhece. O cara está jogando no Oriente Médio, quantas pessoas, um ou outro até, de repente, acompanha mais, mas a maioria não acompanha. Até porque você não consegue acompanhar todos os campeonatos, esse é um campeonato secundário, mesmo com essa onda toda, não é o mais importante. E é muito recente que o Campeonato Saudita agora chegou aqui ao mercado brasileiro, aqui a outros mercados, a transmissão, né? Começou uma onda dele, né? Igor Coronado, aí a Flá Twitter ficou empolvorosa que ele tinha que ir para o Flamengo. Aí agora perguntaram a ele na coletiva, para o filho do Tite, que estava lá na coletiva, o Matheus. Aí ele falou que fez um contato com o jogador, mas eu não entendi muito bem se fez um contato quando estava no Flamengo ou antes. Enfim, aí o Marcos Braz foi perguntado. Depois eu queria falar no negócio do Marcos Braz também. E aí ele negou, falou que não teve nenhum contato com o jogador, que não houve nenhuma procura nem nada. Aí de repente o Corinthians quer dizer, é igual o Rojas, que foi numa outra gestão. O Rojas estava lá no Racing, aí ia acabar um contrato. Aí o Botafogo foi atrás. O Corinthians foi lá e cobriu. Ele foi para o Corinthians. Até hoje é um jogador questionado. Nós falamos aqui o que era mais ou menos o Rojas, não estávamos errados. Então, de novo, eu não sei até que ponto o Corinthians realmente conhece o futebol do Igor Coronado e tem ideia de que ele possa ser o cara que vai mudar ali o patamar do time. Eu acho que o Corinthians precisa mais hoje de quê? De zagueiro, né? Muito mais do que de um meia, né? Que saiu o Veríssimo, né? Precisa mais de zagueiros. Contratou o Gustavo Henrique, mas precisa de mais zagueiros. Tem poucos jogadores na posição, está jogando com 3 agora. Então, assim, pode ser que ele vá bem no Corinthians, não sei, não tenho bola de cristal. Não, mas é surpreendente, né? Uma negociação dessa, assumindo agora que não vai quitar dívida, que não vai ter nada. Mas esse que é o problema. Vai gastar mais. Até a gente estava conversando aqui, eu e o Flávio, paralelamente, sobre essa questão. O Flávio perguntando, como é que foi lá no Flamengo? O Flamengo, na época, vamos lembrar, o mais caro jogador, o Wagner Love, ele não foi contratado, ele foi embora. O Flamengo devolveu ele. E falou para o CSKA, não temos como pagar esse jogador. Que é aquela coisa, a bucha deixada pela antiga gestão. Não temos como pagar. Os russos queriam o jogador de volta. Eu falando do Wagner Love, 2013, gente. Ele é 11 anos mais novo. Não é o Wagner Love agora, em final de carreira, no Atlético Goianiense. É o Wagner Love, que em 2015 seria campeão brasileiro pelo Corinthians, jogando muito bem, com o Tite, inclusive, quando depois volta ao Brasil. O Dorival Júnior, técnico da seleção hoje, era o técnico. E tinha um gatilho salarial. Aí os caras falaram para ele, nós não temos condição de pagar isso aqui para você. O Dorival falou, mas está no contrato, eu quero. Direito dele também, claro. Mandaram ele embora, sabendo que ele ia entrar na justiça. O que os caras pensaram? Não, vamos mandar ele embora, a gente vai perder na justiça. O grosso modo foi isso. Vamos perder, mas até ganhar na justiça, a gente já se organizou, consegue pagar o cara. E foi o que aconteceu mais ou menos. O Dorival voltou 2 vezes ao Flamengo. Ainda na gestão do Bandeira de Melo em 2018 e voltaria posteriormente em 2022. Os contratados eram assim, era Felipe Goleiro, que o Corinthians não queria mais, Chicão, também o Corinthians não queria, André Santos, emprestado pelo Arsenal. William, não foi? Né? O zagueiro também? Não, William não.
O William foi, não. Foi que era o Chicão. Queria muito. O Chicão. O William foi antes? Não, o que tinha no Flamengo era o Wallace, zagueiro. O Wallace, eu falei William. O Wallace, que depois foi pro Vitória. O Brocador jogava no Mogi. O Marcelo Moreno veio emprestado. Paulinho. O Paulinho, cara do 15 de Piracicaba. Elias. O Bruninho, o Val, jogadores do interior paulista. O Elias emprestado pelo Sporting. Aí quando termina a temporada, aí o Sporting pede 8 milhões de dólares pelo Elias. Não tem como pagar. O Elias vai embora. Aí quem contrata? O Corinthians. E assim vai se fazendo a dívida. O Corinthians contratava sem nem pensar. Ah, não, o Elias jogou bem no Flamengo. Vamos trazer. Já tinha passado pelo Corinthians. Vamos trazer de volta. Levaram de volta. E assim vai. E assim a coisa foi. Agora, o Corinthians faz o contrário. Ele vai contratando. Não dá para ter tudo, gente. É impossível. Só agora, Mauro, 5 milhões de dólares no Pedro Raul, 4 milhões de euros no Mateuzinho, 37 milhões de reais no Igor Coronado, que é o geral, né? Que vai envolver salário, tudo. Tem o Rojas do ano passado. Tem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique eu não sei quanto é que custa. Tem um Garro, não, acho que chegou sem contrato. Sem contrato. Mas tem sempre, como o Vampeta fala, sempre tem luvas, tem comissão do... Salários altos. Tem salário alto. O jogador, gente, que ele chega como dono do passe, como dizia antigamente, ele vai ganhar sempre um pouco mais do que ganharia se ele fosse contratado, porque você não está pagando a multa rescisória. Então o jogador coloca o quê? Não, eu estou chegando, entre aspas, de graça para você. Então eu quero essa luva aqui além do salário. Muitas vezes é diluída no próprio salário, outras vezes entra um dinheiro intermediário ali no começo. Aí é um acordo que eles vão fazer. Mas não é assim, não são contratações baratas. Eu entendo que o torcedor quer ter um time forte, mas a questão é, não tem como ter tudo. E aí o que acontece? Prioriza-se montagem de time de forma equivocada muitas vezes, tanto que o Corinthians investe muito já há alguns anos e não consegue ganhar nada de relevante desde 2017, né? E o estádio fica em último plano, que foi o início da nossa conversa. Ou seja, eu vou fazer tudo aqui. O estádio eu vejo como é que eu faço depois. Deveria ser o contrário. Pagar o estádio, pagar os credores. As dívidas de curto prazo, segundo o Rosalá, diretor financeiro, são de 350 a 400 milhões. Dívida de curto prazo, amigo. Curto prazo? É aquela que vence daqui a pouco, nos próximos meses. É metade, mais ou menos, do faturamento, ou perto da metade do faturamento do ano passado, ou 40%. É muito dinheiro, cara. Então, assim, são bombas que estão prestes a explodir. E isso reflete de que maneira? Você no mercado, você não é bem visto, né? É como o cara que quer comprar crédito numa loja e ter o nome no Serasa. Ele não vai ser bem recebido. Já o outro que está com o nome limpo na praça, opa, por gentileza, tapete vermelho, só quer um cafezinho, o cara vai ser bem atendido. Por quê? Eu sei que esse cara paga. O cara que puxou a capivara, o cidadão não está pagando em dia, está no SPC, você não vai vender a praça para ele, que o calote está a caminho. É óbvio, o Corinthians não precisa disso. Essa é a questão. Deveria estar... Agora, eu acho que o grande erro é o novo presidente assumir sem vínculo com a gestão anterior, que ele era oposição, e não aproveitar esse momento para mandar a real e falar, nós vamos trabalhar aqui com o que é possível, organizar o clube. São necessários 4, 5 anos, que se cumpra esses 4, 5 anos. Até porque aconteceu isso no Flamengo e no Palmeiras. No Flamengo de forma mais clara. Houve uma recuperação gradual, né? A cada ano a coisa ia melhorando. E, periodicamente, isso eles fizeram muito bem, eles divulgavam a redução da dívida, para mostrar, nós estamos diminuindo o problema. Lógico. A dívida está caindo. E aí o torcedor vai vendo e fala, é mais ou menos o seguinte, o Flamengo estava doente, e de tempos em tempos saiu o boletim médico. Olha, melhorou aqui, os resultados dos exames de sangue estão melhores, já está respirando sem aparelhos, sabe? A cada mês tinha uma boa notícia, cada mês, 2 meses, aí publicavam, até hoje faz isso, balancetes trimestrais. E aí, para o elemento que acha que nós somos jornalistas, temos que falar só de jogo, né? Jornalistas, se você não sabe, conversam, entrevistam, apuram junto a especialistas em diferentes assuntos para traduzir para você, tentar traduzir. É isso. Então, o Vanderlei faz isso, o Flávio faz, o Thiago faz. Então, você conversa com as pessoas para compreender melhor e aí você consegue falar a respeito do assunto. Então você não precisa ser um especialista no assunto. Você tem que ir em busca da informação correta. E tudo que a gente está falando aqui não é com base em achismo. Aliás, nesse caso, nem é preciso ser nenhum gênio das finanças para entender, né? O que a coisa está... Está em todo noticiário. Como falou Vanderlei, é só ter um mínimo de bom senso, né? E para falar sobre redução de dívida, ninguém melhor do que o opositor. Sim. Porque se é da situação, fica constrangido. Eu entrei no lugar do cara que é do meu grupo. Que me elegeu, né? Me ajudou a eleger. E engaveto auditoria, por exemplo. E engaveto dados relevantes que vão prejudicar o cara que é do meu grupo. Isso a gente sabe como é que funciona na política. Agora, na medida que você, opositor, foi eleito,
Esse detalhe, desde o primeiro dia eu estou falando aqui, o Osmar sabe, vocês sabem que eu estou falando isso aqui, completa o primeiro mês, já diz alguma coisa que você pagou, sim, só para mostrar que você está fazendo diferente. Olha, eu paguei uma placa de um pintor aqui que estava 5 anos para receber. Qualquer coisa, entendeu? Para mostrar que a tua intenção é realmente recuperar a sua reputação como administração. Entendeu? É isso, é exatamente. O opositor tem essa facilidade, essa liberdade para fazer. É isso.